Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos na nossa edição Pão Diário, uma mensagem de Deus ao teu coração. O evangelho que nós conhecemos, vivemos e pregamos. Para nós é uma alegria, uma honra. Mais um dia estar na presença do Senhor, estar orando, intercedendo pela sua vida, pela sua família. Esse mês de agosto, nós estamos orando pelo Nordeste para Cristo. Nós precisamos, interceder por essas vidas, por essas famílias. Hoje eu estarei compartilhando com os irmãos pessoas que viveram em oração, exemplo de pessoas de oração que foram atendidas. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de Eva Hobbit. Em outubro de 1904, Hobbit, aos 26 anos, começou a orar e desenvolveu uma paixão pelo Espírito Santo. Ele fez um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber água. No dia seguinte foi pregar em vilarejos, bares, estações de trem, em boates e clubes. Em 3 meses, as discotecas, os prostíbulos e os clubes fecharam na cidade. E deu início ao famoso avivamento do país de Gales. Nesta época, as fábricas de vinho da cidade foram à falência, porque os bêbados se renderam a Cristo Jesus. Meus amados irmãos, veja como o poder da oração. Você veja que esse homem tomou essa decisão de orar, 3 dias sem comer e sem beber água. E aí ele saiu para pregar. A fábrica de vinho, irmão Júlio, fechou porque os bêbados não tinha mais bêbado na cidade. Veja o poder da oração, meus irmãos. Eu quero apresentar os irmãos, o irmão Júlio, um obreiro da nossa congregação Presidente Clémente, líder da nossa EBD, está com a oportunidade agora. Que alegria, meu irmão. E que prazer o Senhor estar conosco aqui no Pão Diário, irmão Júlio. Amém? Amém, pastor. Glória a Deus. Pai do Senhor para todos os nossos irmãos que acompanham o nosso pastor no canal do Pão Diário. E nesta segunda-feira, o tema do nosso Pão Diário é oração. E eu gostaria de ler com todos vocês Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não andei ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. A oração para o cristão é algo fundamental na sua caminhada. A oração, ela é a respiração da nossa alma. A oração é a nossa comunhão que nós temos e mantemos com o nosso Deus. A oração é nós reconhecermos a nossa dependência em um Deus que tudo pode. E a oração é também a nossa grande arma espiritual que nós temos para, na nossa caminhada, nós lutarmos contra as astúcias ciladas do inimigo. É a maneira que nós temos de clamarmos ao nosso Deus, de suplicarmos ao nosso Deus. E por que nós devemos orar? Nós devemos orar porque foi um exemplo que o nosso Jesus Cristo, o nosso mestre que nós seguimos, na sua caminhada que ele teve aqui na terra, ensinando, ele nos deixou como exemplo a oração. Em muitas ocasiões, em muitas situações que Jesus se encontrou aqui nessa terra, ele recorreu a essa arma espiritual que era a oração. E nós devemos orar também, porque a oração ela nos traz paz. Quando nós oramos e confiamos em Deus,
quando nós oramos e temos certeza de que Deus ouviu e vai atender o nosso clamor, segundo a sua soberana vontade, a oração ela nos traz paz. E nós devemos orar também, porque a oração ela abre portas. Nós temos exemplo disso. E também nós devemos orar, porque a oração ela nos fortalece. Muitas das vezes, na nossa caminhada, nós nos sentimos fracos, fragilizados, desanimados. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e começamos a orar, começamos a clamar, começamos a ativar a nossa intimidade com Deus, as nossas forças são renovadas. A nossa comunhão com Deus é renovada. E nós voltamos forte para a nossa caminhada. Mas muitas das vezes existem muitas barreiras para que venham impedir, para que nós possamos manter uma vida de oração. É a nossa luta de cada dia, é a nossa distração, é a nossa falta de vigilância. Isso tudo nos tira o foco de mantermos uma vida em oração. Mas é muito essencial que nós, como cristãos, como crente em Cristo Jesus, nós possamos manter uma vida na presença de Deus em oração. Então fica nessa segunda, entendeu? Esse ensinamento de Jesus Cristo, para que nós não venhamos a ficarmos ansiosos com coisa alguma, porque quando nós oramos e confiamos, nosso coração descansa no Senhor, confiando que Ele está atento às nossas orações, que Ele está sempre preocupado com cada um de nós, porque nós somos filhos de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a igreja de Cristo Jesus, e Ele se preocupa em nos ajudar. Tudo que nós passamos aqui, as lutas, as dificuldades, as tribulações, breve elas irão passar, breve elas irão se acabar, porque nós estaremos vivendo com Cristo em uma outra realidade. Nós estaremos com Cristo após o arrebatamento que está para acontecer a qualquer momento. Mas nós precisamos manter uma vida de oração, porque através da oração a nossa intimidade com Deus é ativada. Então que Deus possa te abençoar no dia de hoje. Se você está passando por alguma dificuldade, por alguma luta, por alguma tribulação, permaneça em oração, não desista. Se você está querendo desistir, voltar atrás, porque você orou, você suplicou e não recebeu ainda, você acha que Deus não está lhe atendendo, não é por este caminho que você deve seguir. Você deve seguir o caminho que nós oramos, mas que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. E a Bíblia nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, confie no Senhor e permaneça firme em oração. Creia que Deus está a te ouvir em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que bênção, que reflexão forte. Só concluindo aqui, nos Estados Unidos, irmãos, recentemente fizeram lá um estudo, uma pesquisa e confirmaram, irmão Júlio e irmão Davi, que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar a doença. Quando a pessoa ora, diz eles, é fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. De acordo com o mesmo estudo, as pessoas que têm fé vivem 25% mais que os descrentes. Além disso, tem mais saúde física, mental, pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânica muito mais forte. Isso é muito forte, mano. Ou seja, isso é uma pesquisa lá dos Estados Unidos. Diz que quando a pessoa ora, a pessoa intercede, ela,
a fé renovada, tá bom? Vamos orar, meus irmãos. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós apresentamos todos os nossos irmãos do canal Pão Diário, que são inscritos, os irmãos que deixam o pedido de oração. Senhor, nós apresentamos a cada uma a nossa congregação, os jovens, os adolescentes, as crianças, os obreiros. Senhor, traz um avivamento para a nossa cidade. Senhor, Nordeste para Cristo, que haja colheita, que haja salvação, libertação e transformação. Pai, nós abençoamos aqui a cada um que está ouvindo o Pão Diário. E eu creio, Senhor, que por intermédio deste canal de oração, muitas vidas vão ser alcançadas, vidas vão dar o testemunho. Pai, por isso eu te agradeço aqui neste momento, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, meu irmão.